Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu finalmente vou gravar pra vocês o Bookshelf Tour. Vou fazer um tour pela minha estante, daqui eu consigo ouvir as exclamações de finalmente de vocês. Eu sei que demorei, mas a minha ideia era de que eu organizasse primeiro as minhas estantes pra poder depois gravar o vídeo. Mas não tem condição, não tem espaço físico para isso, então eu vou mostrar a estante do jeito que elas estão, esse nicho que eu tenho aqui no quarto e uma estante que eu tenho no corredor. Espero que vocês gostem e venham conferir a primeira parte. Esse aqui é o nicho de livros que eu tenho no meu quarto. Eu tenho esse nicho no quarto e uma estante no corredor. Não é muito espaço, então eu tento organizá-los da melhor forma que eu posso. Aqui eu chamo do meu cantinho de romance, porque eu dou prioridade para os romances. Aqui na ponta, nesse lado, eu começo com os chiquilites. Tem alguns romances nacionais, New Adults, e aí eu vou para o meu especial de históricos, que eu tenho alguns livros de época, alguns clássicos. Na parte superior aqui do nicho, nessa ponta aqui, eu tenho alguns romances adultos e aí outros romances contemporâneos. A parte juvenil e sobrenatural fica no corredor, então eu vou começar mostrando pra vocês essa primeira parte aqui dos chiquilites e os new adults. Já tirei todos os meus enfeites, agora eu vou mostrar pra vocês como eu organizo meus livros. Como eu disse, é por espaço, então eu começo aqui pelos chiquilites. Aqui em cima eu tenho Austerlândia, da Chanel Hall. Esse livro é muito divertido, por mais que ele fale do mundo de Jane Austen e tem alguns conceitos históricos, ele é necessariamente um chiquilite contemporâneo que faz com que a mocinha seja transportada para o mundo de Jane Austen, então é bem divertido. Eu gostei bastante. Lá em cima também tenho o Projeto Rose, que é um dos meus chiquilites favoritos, narrados por um personagem masculino. O Dan aqui, que é o personagem principal, ele é bem envolvente, ele tem síndrome de Asperger, então ele faz a gente pensar sobre vários conceitos, principalmente quando isso envolve relacionamento, então eu indico bastante, eu adoro esse livro. Aqui eu tenho o único livro que eu tenho da Sophie Kinsella, que é Samantha Sweet, Executiva do Lar. Ele é super indicado pela Ione, minha gêmea, ela sempre quis fazer com que eu lesse algum livro da Sophie. Quando esse aqui estava em promoção eu acabei comprando ele, mas eu ainda não li. Mas quem sabe aí esse ano eu ainda consigo lê-lo. Também tenho aqui Ler, Viver e Amar. Eu comprei esse livro por causa da capa e da conotação literária aqui, né? Porque fala de livros, e realmente foi um livro que eu gostei bastante por isso, porque a mocinha, ela vive no mundo literário, ela gosta muito de ler, e isso até atrapalha um pouco a vida dela, mas a gente, quem gosta de ler, acaba se identificando com as atrapalhadas e com os gostos, e é bem bacana porque tem várias indicações literárias no decorrer do livro, várias citações, então muito gostoso. E aqui tem Loucamente Sua, da Fernanda Belém. Eu não tenho certeza se esse livro é um chiquilite, mas eu acabei colocando ele aqui. Eu acho a capa muito linda. A autora publicou recentemente uma edição na Amazon, então dá pra comprar o e-book. Opa, bem bacana. Ainda aqui em cima eu tenho meus dois livros da Rochelle Gibson. Sem Clima para o Amor, que é o segundo volume da série As Escritoras. Infelizmente ele foi publicado fora da ordem aqui no Brasil, então a gente só tem Sem Clima para o Amor e o terceiro livro, que eu não me recordo o nome agora. Eu adorei esse livro, o primeiro dessa série também é muito bom, é dos meus chicletes favoritos. Aí, o segundo é Loucamente Sua, que é outro livro que eu tenho da autora, que infelizmente eu não gostei tanto, eu achei a narrativa um pouco enrolada, com um casal que não me convenceu, mas ainda assim é bom. Essa autora escreve muito bem. Aí aqui, agora eu vou mostrar na pilha o que eu tenho aqui. Outro chiclete que é muito indicado pela Ione, que é cheio de charme. Eu nunca li nada dessa autora, que é a mesma autora de Melancia, mas pretendo ler. Quem sabe eu consiga. Eu vou tirar ele aqui pra poder ficar mais fácil de mostrar os livros. Bom, Eu Pego Esse Homem, que eu ainda não li. Eu cheguei a começar a ler, mas acabei parando. Ele é um livro bem antigo, eu comprei na sebo e eu comprei por causa da capa. Olha que linda, gente. É do Celescência, é bem bonito. Outro do Celescência é O Solteirão, da Carly Phillips. Eu ainda não li esse livro porque eu não tenho o primeiro volume, mas queria muito ler. Ele é mais difícil de encontrar e parece ser um livro super divertido. E, se eu não me engano, também narrado por protagonistas mocinhos, homens. A Festa de Casamento, que eu também não tenho certeza se é um chiquilite.
Eu tentei aqui dividir também, não sei se vocês repararam, por editora. Então aqui estão os da Essência, eu começo com os da Novo Conceito. Charlotte Street, Claro que eu te amo, da Tami Luciano. Dizem por aí, da Jill Mansell. Eu gosto bastante desse livro, gosto bastante dessa autora. E Uma Proposta Irrecusável é o meu favorito dela. Apesar de eu não concordar com as atitudes dessa mocinha e me divertir com algumas situações super vergonhosas nas quais ela se envolve, eu gostei. Foi o meu primeiro contato com Chick-Lit, então acho que por isso que me marcou. Qual é o seu número? Que é um livro super engraçado, ele traz uma mensagem bacana também, e é bem melhor que o livro e o filme, perdão, e olha que o filme é bom, hein? Do Seu Lado, também de autora nacional, tem uma capa muito bonita, e aí começa com os livros da Emily Gibb. Ame o que é seu, Uma Prova de Amor, Questões do Coração, Laços Inseparáveis, Presentes da Vida, que eu pretendo ler ainda esse ano, porque eu gostei muito de O Noivo da Minha Melhor Amiga, que aqui uma das personagens desse livro é a principal em Presentes da Vida. O Noivo da Minha Melhor Amiga é sem dúvida um dos meus chicletes favoritos. Além de ser divertido e ter romance, ele tem uma mensagem muito bacana, faz a gente repensar sobre vários dos nossos valores e repensar na nossa sociedade. É muito bom mesmo, gente, super gostoso. E aí, agora, dois chicletes super divertidos. O primeiro é O Amor de Detetive, que eu li recentemente e adorei. Eu esperava um pouquinho mais de desenvolvimento amoroso, mas ele faz jus ao gênero chiclete. Então ele foca nas atrapalhadas da mocinha, e eu dei muitas gargalhadas com ela e com até a amiga dela, que também é o Caso Perdido, gente. Procura-se o Marido, da Karina Risse, que é outro super divertido. Eu adorei esse livro, todos os livros, todos, eu li dois, né, os dois livros da Karina, e gostei demais. Eu acho que todo mundo que gosta do gênero tem que dar uma chance pra autora, porque ela escreve muito bem. Aí eu tenho aqui dois livros que eu acho que são chiquilites, algumas pessoas classificam como, então eles vieram para aqui, que é os dois livros do Frederico Omoa, que é Desculpa, Quero Me Casar Contigo, que tem uma capa e um título lindo demais, e Desculpa Se Te Chamo de Amor. Daí tem um outro que não é chiquilite, ele é juvenil, mas é do autor, então ele tá aqui, que é Carolina Se Apaixona. Foi o primeiro livro que eu quase li do autor, porque eu abandonei na metade, foi uma pena, mas tá aqui. E aí agora eu tenho alguns livros nacionais. Esse aqui é Entre a Nobreza e o Crime. Esse livro tem muitos comentários positivos, todo mundo que lê gosta. Ele é um romance assim, um pouco mais sombrio, que fala sobre, realmente, mistura sobre nobreza e crime. E ele tá autografado pela autora. Aqui. Muito bonito. Aí aqui eu tenho Até Eu Te Encontrar, que é um livro super gostoso, e quando eu li ele primeiro foi uma indicação da Ione, eu gostei bastante. Ele tem muita cara de new adult, e apesar dessa capa ele tem uma parte sobrenatural, mas esse não é o foco principal da história. Aí tem o da Samantha Rhodes, que é Quero Ser Beth Levi. Eu tenho outro da autora, mas ele tá na parte de históricos. Aí aqui eu tenho os dois da Mariana Carvalho, que é Azul da Cor do Mar. Eu acho essa capa tão linda. E Simplesmente Ana, que todo mundo leu, todo mundo gostou, menos eu. Não que eu não gostei, menos eu, que eu ainda não li. E aí começa aqui com alguns jovens adultos, alguns romances que eu considero como maturo, que é uma classificação um pouquinho acima do jovem adulto e um pouquinho abaixo do new adult. E são livros de autores que eu gosto bastante. Então, Lover Story, da Jennifer Eccles. E Como Eu Fui Escolher Você, também da Jennifer. Eu ainda não li esses dois, mas estou louca para ler. Aqui um livro que chegou recentemente, nem mostrei pra vocês ainda, Uma Razão para Respirar, que foi lançado pela Pandorga. E esse livro parece ser incrível. Um dos meus um dos meus new adults favoritos, O Segredo de Ela e Mika. Esse livro é incrível, eu adoro essa autora. Algumas pessoas não gostam, mas eu tenho uma relação com a Jéssica Sorrenso muito forte. As histórias dela me marcam bastante, me envolvem emocionalmente. Então eu gostei muito desse livro. E dois livros que eu também gosto por eles serem rápidos de se ler e muito focado no emocional os livros da Abby. Essa série aqui é Too Far. Esse é o primeiro, Paixão Sem Limites. E esse é o segundo, Tentação Sem Limites. Aí aqui
Outra autora queridinha de New Adult, um dos melhores livros que eu já li do gênero, Entre Agora e Eu Nunca. Esse livro é muito bom, eu indico demais. Eu acho que pra quem gosta do gênero super vale a pena ler. E, vamos lá, muita atenção agora. Deixa eu tomar cuidado para abrir, que senão o livro vai cair. Esse aqui foi um livro que eu ganhei numa promoção com a autora, então ele tá autografado, olha lá. Para Paola com Amor, então é o meu queridinho da minha estante, sem dúvida. Esse aqui daqueles que a gente não empresta, nem mostra. Que tira a bota do dia, que cuida, que abraça, esse tipo de livro. E aí a continuação Entre Agora e Eu Sempre, que eu estou com muito medo de ler, com medo de não gostar ou de não ser tão bom quanto o primeiro. E aí outro New Adult muito bom, agora da editora Verus, Easy, que é um New Adult que chama atenção por ele não focar necessariamente no romance platônico dos protagonistas. Eu lembro que quando lançou, ele foi depois de Belo Desastre, então muitas pessoas esperavam que o livro fosse focado no romance, mas por mais que isso tenha, aqui foca muito mais na reconstrução dos personagens, nos problemas que eles enfrentaram, e tem uma mensagem sobre abuso, violência muito boa e fazer a gente refletir, pensar, isso que eu mais gosto nos New Adults. E aqui 2 New Adults que são incríveis, que eu adoro, que eu me envolvi emocionalmente, mas que não tem uma mensagem assim tão forte e para alguns ainda é politicamente incorreto pelo perfil dos protagonistas. Belo Desastre, que é o queridinho, e Desastre Iminente, que é muito, muito bom. E aí aqui outro da Verus, esse é considerado por New Adults para alguns, mas para mim ele é o Mature. Eu gosto de dividir assim os livros para que eu mesma saiba o que esperar da narrativa e não me decepcionar. E essa autora, ela é bem jovem maduro, ela não chega muito no New Adult, pelo menos dos livros que eu li dela. No Limite da Atração é muito bom, também tem uma mensagem bem bacana, e ao diferente de Belo Desastre, é como Easy, ele tem um pouco de romance, mas esse não é o foco principal, ele é mais na mensagem, bem legal. E aqui 2 New Adults nacionais, pode ser considerado romance contemporâneo, mas pra mim, não sei, ele tem cara de New Adult. É Amor do Ninho, da Maribel Azevedo. E, gente, esse livro é muito bom, eu comprei com a autora, ele também tá autografado. Tem uma dedicatória bem bonita. E eu chorei um monte, me emocionei um monte e... Peraí que apertou um pouquinho. E o segundo é Amor Inteiro, que eu ainda não li. E essas capas são lindas, né, gente? Aí aqui eu tenho outros livros juvenis ou esses maduros que eu falei pra vocês, até alguns New Adults, que eu guardo mais por causa do tamanho, porque aqui não tem muito espaço para livros em pé. Então aqui é Paixão, Drogas e Rock and Roll, da Daniela Niziotech. Louca por Você, que é o primeiro volume da série Bad Boys. Eu gostei da série, apesar de não ter me envolvido tanto assim com a narrativa da autora, mas acho bacana pra quem gosta de New Adult. E aí aqui, das minhas autoras preferidas quando se fala em jovem maduro ou New Adult, Pausa. Esse livro é muito bom, ele é totalmente poético, ele é a continuação de Métrica, que sem dúvida é um dos meus livros preferidos, muito bom. E aqui, falando em preferidos, Química Perfeita, que pode ser considerado New Adult, mas eu gosto de falar que ele é um Mature, por causa da fase dos personagens principais. Infelizmente, essa editora não tá mais trabalhando, mas esse livro é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Eu indico a Simone Elcos de Olhos Fechados. Ela, além de trazer sempre um romance muito rico, ela fala sobre valores sociais que eu adoro. Eu queria muito que outra autora publicasse os livros dela por aqui, porque ela é muito boa. E aí tem um livro da capa linda, que eu ainda não li, mas eu acho ele um charme, que é O Céu Está em Todo Lugar. Vocês já devem ter visto milhões de vezes, mas esse livro é todo trabalhado no interior dele e tem uma mensagem bem bacana. E um dos meus queridinhos, que é Por Isso a Gente Acabou. Esse livro aqui, ele é super envolvente, ele é cheio de figuras. Vou passar aqui rapidinho pra vocês, ver se vocês conseguem ver. Cada capítulo começa com uma ilustração, e essa ilustração é de algum detalhe que marcou o relacionamento do casal principal. E aí cada um desses detalhes, a mocinha agora ela vai relembrar de alguma coisa que aconteceu nesse dia e que realmente
provavelmente levou os dois a terminarem. Então cada um do capítulo começa com uma coisa que ela lembra do relacionamento e vai contando pra gente. Mas o mais gostoso é que no decorrer da leitura a gente não quer que eles terminem, porque parece um relacionamento incrível, até que o mocinho faz com que a gente se desanime e descubra por que eles acabaram. Bom, galera, essa aqui é a primeira parte da minha estante. Logo mais eu termino de mostrar o meu nicho pra vocês. Beijos, até mais!